Bem-vindos a mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão e, primeiramente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois, não podem assistir agora e assistem pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, do Evangelho, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que todos desliguem os microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos e que a paz de Jesus esteja conosco e que Ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Levemos os pensamentos na direção do Pai Celeste e de Jesus, nosso irmão maior, Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá pegar o nosso resumo. Capítulo 6, no anfiteatro. Então, aí o Miranda começa aqui esse capítulo, colocando que antes deles irem lá para os... Você não vai fazer oração? Já fiz. Não ouviu, não? Já fiz. Tá bom. Então, antes de ir lá para o local do anfiteatro, lá os sítios do Dr. Teofrastos, ele estava falando que estava lembrando das lições daquele benfeitor Glaucus em torno da história e das realidades da hipnose, né? Tudo que eles estudaram lá sobre hipnose. O Guilherme, que é o obsessor, ele está amparado fraternalmente por Ambrósio, que é o assessor lá do Saturnino, né? E foi incorporado ao grupo para seguir. Aí eles foram para a porta do edifício da União, que eles estão saindo à noite, de madrugada, né? Só que estão desdobrados, os encarnados desdobrados. O Guilherme também estão indo para a porta, porque estavam todos lá no centro da União Espírita Baiana, né? E aí eles foram até a porta para se transferir até o anfiteatro. O Saturnino, prestimoso e severo, antevendo a gravidade da excursão, a todos nos adestrou, quanto possível, nos recursos da concentração e da prece, de modo a evitarmos qualquer desastre no reduto infeliz para onde rumávamos. A tarefa tinha como objetivo essencial conhecer os métodos de trabalho dos adversários da luz, de modo a elucidar os companheiros reencarnados e aplicar, igualmente, os antídotos compatíveis. Aí tinha na porta, eu guardava eles um veículo singular, semelhante às velhas carruagens, porém de maiores proporções, a qual estavam atrelados duas parelhas de corcéis brancos, belos espécimes equinos, conduzidos por um cocheiro de meia-idade. Então, vocês imaginem a cena, né? No plano espiritual, um veículo, uma carruagem grande, né? Com os corcéis na frente, 4 equinos, né? Que é 2 parelhas, e conduzido por um cocheiro de meia-idade, que saudou a todos com discreta cortesia. Aí eles entraram no coche, que partiu com as cortinas arreadas, o que não nos permitiu a visão do exterior. Então eles partiram, mas não estavam vendo por onde estavam passando. O irmão Saturnino esclareceu que conhecia o local onde estava o anfiteatro. Ficava próximo a uma região pantanosa da cidade, e uma área deserta e não muito distante, e que atingiríamos numa hora de viagem aproximadamente. Ele elucidou que a providência de utilizar o veículo se justificava considerando a situação de alguns dos membros presentes à excursão, pouco adestrados a voos mais expressivos fora do corpo somático, que no caso seriam eles, né, que estavam os encarnados, e Guilherme também, que também não estava acostumado com isso. E acontecia a nós outros, que o Miranda sempre se coloca, né, com esse modo de falar, a nós outros, que ainda estavam algemados às formas físicas, ou seja, estavam encarnados. Convidados à oração silenciosa, procuramos mergulhar no oceano sublime da prece,
de modo a contribuir com os recursos possíveis para o êxito da missão. Vocês podem reparar que eu estou sublinhando prece e oração toda hora, porque eles vão mostrar qual a importância de estar o tempo todo sintonizado em canalizando ali essas energias em direção ao alto, porque é uma situação que você tem que estar sempre ligado na prece. Transcorrido mais ou menos o tempo previsto, escutamos gritaria e discussão à nossa frente, quando então saltamos da condução, prosseguindo a pé. Havia uma multidão de entidades viciosas, em atitudes repelentes, que dialogavam com expressões vis e ultrajantes. Entre elas, podiam-se notar diversos encarnados, perfeitamente diferenciáveis graças aos vínculos do perispírito ainda ligado ao corpo físico. Seria aquele fio de prata que a gente sabe, que alguns chamam de fio de prata, que é uma linha que sai da cabeça, do coronário, e vai ligando direto ao corpo. Os encarnados todos têm essa ligação. Aí ele vai dizer que os encarnados pareciam algemados a algum dos desencarnados libertinos, que os conduziam como se fossem escravos das suas paixões e de quem não se podiam libertar. Outros apareciam carantonhas simiescas e o recinto exalava putrefação. Vibrações viscosas e sombrias carregavam os céus, que tinham um tom pardacento escuro, sem estrelas, e o solo pestilento parecia um pântano insano, que, todavia, não lhes chamava a atenção, acostumados como se encontravam a paisagem triste e morta do local. Então, essas pessoas estavam ali circulando, mas nem ligavam, né? Já estavam acostumados a olhar aquela paisagem. A construção desse local que eles estão vendo, né, do anfiteatro, de matéria viscosa e escura, tinha forma semicircular e fazia lembrar os velhos circos, não fosse a substância de que se revestia. Luzes roxas e vermelhas esparravam sombras atormentadas, que passavam perdidas nos interesses em que se compraziam. Passavam assim, para lá e para cá, né, circulando nos interesses em que se compraziam. E, de quando em quando, uma massa compacta empurrando violentamente os que se encontravam à frente. Dificilmente se poderia ver na Terra espetáculo de tal natureza. E ele faz uma observação, e todavia estávamos na Terra, um pouco fora das vibrações do mundo material, porém dentro dele. Então, essas áreas que a gente vai ver depois no trechinho aqui do André Luiz, que vai contar algo de outra cidade que ele também visitou, elas ficam, que eles colocam assim, em regiões abissais, são em trevas, então como se fosse mais para baixo, para dentro do planeta Terra. Mas aí dimensões, outra vibração, né? Seria uma outra dimensão. Alguns guardas tomavam conta da entrada ampla, onde se encontravam alguns aparelhos que faziam lembrar as catracas utilizadas entre os homens, com a diferença de que sobre eles havia uma caixa quadrangular, que Saturnino informou ter a finalidade de impedir a entrada de espíritos que não pertencessem à malta. Era o psicovibrômetro, que tinha a capacidade de registrar as ondas vibratórias de todos os assistentes, denunciando assim quaisquer intromissões dos espíritos superiores. Eles colocavam achando que eles iam impedir que o espírito superior entrasse, né? Daqui a pouco ele vai explicar isso. Ele, que é o Saturnino, é o Miranda que está contando, né? Então, ele, é o Saturnino, Ambrósio e Glauco tomaram precauções especiais, de modo a transporem a passagem sem provocar qualquer alarme denunciador, através de um processo de imersão mental nas lembranças do passado, o que lhes diminuiria o registro vibratório. Então, aqui a gente para pensar que nesses momentos, quando precisa ter essas tarefas, no caso é tipo uma missão, aí a gente vai lembrar dos tempos, né, que a gente estava aqui, porque eles vão fazer um processo de imersão mental na época que eles erravam, como a gente está aqui agora. Então, assim, nós não vamos ser. Não é assim. Bem usado, vai ser bem usado. Se no futuro a gente precisar fazer um trabalho desse, que a gente vai lembrar, eu lembro do tempo que eu estava lá fazendo isso e aquilo, e nessa hora a gente abaixa a nossa vibração. Então, o Miranda também vai falar que o Saturnino explicou que eles iam penetrar no recinto logo mais, quando o número de frequentadores fosse muito expressivo, muita gente, de forma que o aparelho ficasse impregnado de fluidos de baixo teor vibratório.
E aí, Miranda diz que quanto a nós, que é ele, os encarnados, e a Guilherme, não haveria problema. Estava ele e o Petitinga, né, os encarnados. Foram os outros que têm sempre ajudando, mas aqui nesse caso, ele, pelo que eu lembro, ficou, um ficou lá no, alguns ficaram no centro espírita, né, em desdobramento, e aí foram só Petitinga, Miranda, e eu não me lembro mais de encarnados, estão só os dois. Bom, e o Guilherme também, né? Não tem problema, que a vibração dele é baixa. Então, o que que eles fizeram? Se afastaram um pouco do tumulto, e os benfeitores e o assistente, Saturnino e o Glaucus e o assistente dele, o Ambrósio, lentamente foram modificando e adensando o aspecto exterior. E a forma sofreu ligeira transformação que os deformava. Como se estivessem respirando incômoda atmosfera, passaram a apresentar leves estertores e, sensivelmente modificados, convidaram-nos a entrar. Daí eles já estavam já com a vibração mais baixa e iam passar nas catacas. Bom, aí o Miranda continua dizendo que eles atravessaram as barreiras sem qualquer incidente. Ficaram surpresos, né, com aquele recinto amplo de arquibancadas que ficavam fronteiras a um picadeiro pouco iluminado, onde o espetáculo aconteceria. A balbúrdia ensurdecedora fazia lembrar um covil de feras, expressões profundamente vulgares e tradutores da qualidade dos que ali se encontravam explodiam abundantes, constrangendo-nos. Um monte de palavrão, imagina as besteiradas, né? Saturnino, com muita discrição, nos convocava à oração, de modo a que não nos distraíssemos. Esclareceu que benfeitores espirituais nos acompanhavam de longe, pelos fios invisíveis do pensamento, intercedendo por todos nós ao Senhor da vida. Então, daí, ele coloca, deixa bem claro que não só o pessoal que está ali desdobrado, ali, que eles combinaram lá no centro, na União Espírita Baiana, tem os benfeitores espirituais, lógico, que são acima deles até, e que estão ligados, intercedendo, lógico, fazendo a sua vibração para poder que dê tudo certo nessa tarefa aí, que é uma tarefa difícil. Guilherme estava apavorado, estava a ponto de se desequilibrar. Auxiliado por Ambrósio, que o sustentava, manteve-se em silêncio, expectante. Subitamente, apareceram no recinto estranhos adeptos, que sopraram trombetas esquisitas e anunciaram a chegada do doutor Teofrastos. Guilherme, ao nosso lado, entre a massa agitada que gritava, começou a tremer descontroladamente, morrendo de medo, né? O momento era de algazarra, enquanto a multidão esperava ansiosa o anfitrião. Aqui e ali, no entanto, havia muitas expressões de pavor, não só entre encarnados, como entre desencarnados, que esperavam o início da função, constrangidos e vencidos por medo atroz. Apresentando rostos de aspecto criminoso, essas entidades afligiam mesmo aqueles que fossem portadores de sentimentos endurecidos, com exceção dos três locados que ali se encontravam, que aí já está desequilibrado mesmo, não está pensando em nada, né? O ambiente era irrespirável. Nuvens de fumo abundante se elevavam, misturadas a odores acres e fortes, como os derivados de plantas estupefacientes. Podia-se ver uma multidão espiritual de paixões insaciáveis que se atiravam atormentados sobre seus cômpares enjaulados na carne, em processos indescritíveis de vampirizações tormentosas. Esperavam as lições infelizes em torno das técnicas da obsessão para continuarem o programa inferior de imantação psíquica nos seus antigos senhores, que passavam automaticamente a condição dolorosa de escravos. Eles iam ali aprender como se imantar mais ainda psicamente, várias técnicas. Eu lembro que o Guilherme contou que ele aprendeu vários modos de se vingar, os planos, né? Ele ia reencarnar por meio da Mariana, e aí o namorado ia pegar a Mariana, aquela história toda que estava tudo tratado, mas agora ele já está aí, já vamos dizer, se arrependeu e está quietinho aí para poder ver, ajudar o grupo também, né? Que ele, na verdade, está ajudando. Bom, nesse momento, deu entrada no recinto um singular cortejo, formado por um grupo grotesco, estranhamente vestido, sustentando um trono em cujo assento se encontrava hedionda personagem. Trajando roupa de cor berrante, que variava do arroxeado ao negro, ostentava grosso manto que lhe caía dos ombros e era apoiado pelo braço esquerdo. Semblante aberto num sorriso que mais parecia um esgar,
não ocultava a ferocidade brilhante nos 2 olhos quase oblíquos, que se destacavam na face gorda e macilenta, sob uma testa larga, de raros fios de cabelos empastados. Bigodes abundantes se perdiam nas suíças extravagantes, completando a visão terrificante e macabra. O séquito bizarro rodeou por 3 vezes o picadeiro e se aquietou ao centro, transferindo-se o temível doutor Teofrastos para um palanque previamente armado. Houve um súbito silêncio feito de expectativa e receio. Voltando-se para a multidão, começou a falar, através de um microfone que levava sua voz às galerias, por meio de vários projetores de som de alta potência. As palavras duras e impiedosas censuravam os que se atemorizavam ante o cumprimento do dever da vingança, explodindo ameaças e exibindo toda a prepotência de que se supunha possuir. O silêncio era aterrador, exceto de quando em quando alguns gritos de terror que partiam das arquibancadas. Aí o Dr. Té vai falar. Temos hoje um caso de justiça. Julgaremos uma criminosa que chegou da terra para os nossos presídios há quase um ano. Aí apareceram, Miranda continua contando, os que se poderiam chamar de jurados, um acusador e 2 testemunhas. Uma de lamentável aspecto despedaçado e a outra, apenas uma pasta perispiritual mirrada e informe, que, mantida numa cesta nauseante, foi colocada sobre uma mesa em destaque no centro do palco. Ele continua contando que, algemada e atada a uma corrente, jovem mulher de uns 35 anos foi trazida, seguida por 2 guardas e conduzida ao palco da triste encenação. O semblante desencarnado e a expressão de loucura deformavam-na em grande parte. Andrajosa e imunda, quase rastejava, minada pela ausência de forças. A infeliz relanceou os olhos sem brilho várias vezes, traduzindo quanto de sofrimento lhe invadia o ser. O acusador narrou. Esta mulher vem da terra, após uma vida de abominação. Enganando-se quanto pôde, entregou-se a toda espécie de prazeres, assistida de perto por diversos cooperadores da nossa organização, após os seus primeiros crimes. Tendo oportunidade de fazer-se mãe 6 vezes consecutivas, agiu de forma criminosa em todas elas, evadindo-se pelo infanticídio a qualquer responsabilidade para com os próprios atos. Na última vez, fez-se vítima da própria leviandade e desencarnou após terrível e demorada hemorragia. Dentre aqueles a quem ela impediu voltasse à carne, aqui estão 2 vítimas suas, em diferentes estados. Um conseguiu retomar a forma anterior, mas apresenta os sinais das lâminas que lhe romperam o corpo em formação. O outro ainda dorme, hibernado, na forma desfigurada, graças ao despedaçamento sofrido no ato do aborto. Ignorante das realidades espirituais, quando despertou no túmulo, alguns dias após o desenlace, ela acreditou-se viva no corpo. Um soldado nosso deu-lhe voz de prisão pelos crimes cometidos e, algemando-a, trouxe-a ao cárcere, em que tem estado até esse momento. A sua primeira vítima, que pertencia aos nossos quadros, quer dizer, esse primeiro ia reencarnar com ela, ele já pertencia a essa cidade, a esse local, apresentou queixa há muito, o que nos levou a assisti-la por alguns anos e agora nos reunimos para fazer a justiça. O pobre espírito assistia a tudo. Parecia sempre desvairada. Os insultos choviam, atirados em abundância. A testemunha fez chocante narração, várias vezes interrompida pelo vozerio das galerias. Após o que, uma voz se destacou, anunciando o veredicto. Culpada! Gargalhadas estridentes estouraram em todos os lados. O Dr. Teofastos ergueu-se e sentenciou. Façamos com ela o que no íntimo sempre foi, uma loba. Acercou-se da sofrida entidade e, fitando-a, escarnecedor, passou a ofendê-la vilmente. A vítima não apresentou qualquer reação. Era como se sua visão se encontrasse longe, a fixar as evocações dos abortos delituosos a que se entregara nos dias de insensatez. Obrigando-a a ajoelhar-se, enquanto lhe estourava no dorso longo chicote sibilante, ele ordenou, Dr. Tel. Víbora infeliz, devoradora dos próprios filhos, toma a tua forma. Aqui já tens na mente atormentada. A tua justiça é a tua consciência. Obedece, serpente famélica. A voz, impregnada de pesadas vibrações deletérias e vigorosas,
dobrava os centros de escassa resistência perispiritual da atormentada. E diante dos nossos olhos, ao comando do sicário cruel, que se utilizava de processos hipnóticos deprimentes e atuava no subconsciente perispiritual abarrotado de remorso da infanticida, imprimindo-lhe a tragédia da mutação da forma num horrendo fenômeno de licantropia. Choros convulsivos e gritos irromperam simultâneos das arquibancadas. A discussão foi geral. Repentinamente, escutaram-se sirenes de alarme e a perturbação se fez total. E agora a referência que tem aqui é do livro Libertação, que, para lembrar que esse livro é de 1949 e esse livro que nós estamos estudando é de 1970. Então, em 49, André Luiz já tinha relatado um caso parecido e em 70, porque na verdade foi acontecer em 37, mas em 70 conseguiu, o Miranda foi publicado o livro dele, quando ele conseguiu entregar, né? O Divaldo recebia lá o texto, e aí ele foi publicado em 70. Então, vamos ver o que o André Luiz já falava em 49 no livro Libertação, no capítulo 5. O grupo de André Luiz, após estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa, indo visitar um local que chamava lá uma cidade da justiça. Então, esse grupo, após o necessário adensamento de seus corpos, é o mesmo esquema, tiveram que baixar a vibração, né? Eles entraram na colônia, localizada na faixa vibratória abismal, foi o que eu falei, sempre para baixo. E caminharam pela cidade até encontrar o templo, onde Gregório, que é o chefão de lá, em vez de Teofasto, ele é o Gregório, participava do julgamento das pessoas que haviam sido levadas para lá ou se encontravam ali espontaneamente, que é o caso daqueles que vão por causa da sintonia, né? As pessoas que chegavam à colônia eram examinadas por meio de um dispositivo eletrônico que avaliava os erros praticados na vida física e que ficam impressos no halo vital de cada um. Então, não seria aquele mesmo que teve lá o psicovibrômetro que ele falou, mas é um aparelho parecido, que vai olhar e vai ver pela vibração da pessoa, né, se teve muito erro ou não, e aí eles ficam sabendo o grau de inferioridade, né? Então, estava acontecendo o julgamento público de uma mulher que havia matado seus 4 filhos e o esposo. E o julgamento estava sendo presenciado pelo André Luiz, o Gúbio, que é o instrutor, e Eloy, que é outro. Então, após a mulher confessar o seu crime na última vida física, ela foi submetida a uma regressão mental dos aspectos dessa vida. E o magistrado deu a ordem. A sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba. De uma loba. Aí o André Luiz passa a descrever o que estava acontecendo. À medida que ele repetia a afirmação, que repetia uma loba, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cérvix curvou-se espontânea para a frente e os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Então, desse caso, tem até um desenho que é muito usado, que é desse capítulo, porque eles contam que nesse templo estavam todos vestidos como se fosse da igreja, papa, da igreja católica. Ele explica quando eles foram chegando, né? Pareciam cardeais, bispos. Então, já botava isso, né? Já para poder na verdade, é para ridicularizar. E fizeram lá esse monte de magistrado e tudo, e ela está aqui, ó. Dá para ver aqui o lobo, né? A Baixada, já transformada, e a Baixada lá, e os outros para serem julgados também. Então, esse desenho é até do livro Libertação, do capítulo 5. Então, agora nós vamos dar uma paradinha aqui para fazer o comentário, os primeiros comentários. Quem lembra, né, que a gente já estudou várias vezes aqui o grupo dos outros livros, já viu esse processo de licantropia, mas assim, o que vocês acharam desse? Uma beleza. Difícil, né? Agora, eles todos ali, eles é que julgam, mas, no entanto, eles não são espíritos evoluídos, né? Eles são julgados, isso que é estranho, né? Ser julgado, os erros por espíritos também errados, digamos assim, errados, mas assim, sem evolução, né? Isso é meio estranho, né?
Na verdade, eles não são julgados, né? Eles estão na mesma vibração de um bando de gente desequilibrada. E o que que eles usam? Porque eles estão falando que eles são os Vingadores no sentido justiceiros. Tem cidade de justiceiros, cidade dos Vingadores, tem vários nomes. Eles querem se colocar justiceiros, mas eles não têm que julgar e justiçar nada, porque ninguém pode julgar ninguém, isso a gente sabe. Então, isso é mais do que isso. Eles se acham justiceiros e aí eles estão na mesma sintonia. Aí faz o quê? A hipnose, né? Que eles vão fazendo com que a pessoa, por causa da culpa, daí falou bem, ela com remorso, ela mesma já estava se julgando, né? Então já estava admitindo que poderia receber isso aí. É sempre função da sintonia da pessoa. Só vai parar nesses lugares quem tem tudo isso já muito na cabeça. É o que nós já falamos no último estudo. Pessoas que têm um tempo assim, estão lá sentindo chateada com os erros da vida, isso aí não, eles já falam criminosos, como o caso dela, da outra, né? Dos dois livros você vê. E assim, é muito em função do que a pessoa tem na consciência. Se a pessoa não tivesse na consciência, eles não vão parar assim no lugar desse e nem vai ser julgada, entre aspas, né? Porque na verdade eles estão usando. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, vai aparecer um texto. Alice, tá pedindo, Pedro? Fala aí. Peraí. Sou eu, Su. Su, esse livro de André Luiz, eu me lembro, eu já li ele já umas 2 vezes. Foi um livro assim que tem um ensinamento bem profundo, sabe? Ele faz esse caso do Gregório, eu me lembro essa história, eu até comentei sobre isso com o Pedro, que esse livro de André Luiz foi muito bem detalhado esse caso da situação do Gregório, que inclusive foi a pedido da mãe dele, né, que essa equipe foi lá, foi um trabalho bem, eles estudaram bastante tempo até ir fazer essa visita nessa cidade. Que as pessoas que estavam lá eram pessoas que foram atraídas por lá por justamente a sintonia deles, entendeu? Eu me lembro desse livro. Eu falei para o Pedro até que o dia que ele tiver condições para ler, que esse livro de André Luiz tem bem explicativo. Para a gente ver que isso aí foi por isso que o pessoal ficava, na época que o Chico Xavier lançou esses livros, que foram os primeiros, gente, e aí depois começou a aparecer. E ir lançando essas situações, essas histórias, essas cidades. Então, falar que ele estava até, como é que é, obsediado e tudo. Então, foram os primeiros relatos desse tipo de coisa, e sempre assim, ligado ao que acontece do outro lado, né? Na verdade, as pessoas trabalhavam aqui, mas nunca sabiam o que estava acontecendo do outro lado. Então, isso é uma visão, como a gente vê, do plano espiritual, que nós temos que estar ciente que existe, né? Agora, aí que você faz atenção, que eles falam, muitos encarnados vão para lá. Desencarnados de quem? Que estão também desligados, invigilantes, não se ligam em oração, não querem fazer o bem. Aquela turma que está completamente, que a gente até alguns chamam que estão dormindo, né? Ou até mortos, como alguns falam, estão dormindo, não estão atentos ao que a vida espiritual. Então, nesse momento, a gente está vendo ali, na frente vai falar dos encarnados também, tem um monte de encarnado que à noite vai, ó, pega lá e vai para esse lugar. Ele gosta dessas fofocas, mas você vê que ele estava falando ali. De repente, quando deu a virada dela para a loba, ficou todo mundo. Falou que tinha todo mundo com medo, já estavam com medo antes de começar, né? Que eu já estava aí tudo já sentindo o coração apertado, que sabiam que iam ver uma coisa que já devem estar até acostumados. Então, o problema é isso. Nós vamos falar já já aqui sobre, antes de dormir, o que a gente tem que estar alerta. Porque, realmente, esses estão lá obsediados, como a gente falou, estão ligados magneticamente, pareciam que estavam igual escravos. E alguns estavam começando, tanto que eles estão querendo aprender mais técnicas para se imantar mais no perispírito do que ele está obsediando. Eles vão para lá para aprender. Você lembra que esse aí, o Guilherme, ele estava lá na casa, ele foi atraído para o seu Mateus, e ele estava lá na casa do seu Mateus, lá com um monte de desencarnado também da turma do. Já que já estava por conta dele, lá, do jogo, aquela história toda. E aí um fala para ele: por que você não vai lá no Dr. Tel? Tel Frasto, né?
porque lá vai te ensinar a fazer. Então, aí ele que começou a aprender a puxar mais e segurar mais na Mariana, entendeu? Aprendeu a ficar sugando a energia dela. Tudo isso tem um monte de regras. A gente vai ver várias aqui ao longo desses livros. Então, é esse que é o lance. E esses lugares existem vários tipos. A grande assim, notícia que a gente teve no último livro do Miranda é que estão limpando esses locais, né? Tomara. Denise, fala aí. Que é interessante a gente observar, Su, é que o detalhamento de como é que eles contam essa história, né? É quase como se fosse você visse uma tela, né? E começasse a observar tudo o que acontece. Me lembro do tempo de romantismo, quando você lê os livros de José de Alencar, Machado de Assis, você escuta as sedas balançar, aí você escuta as tristezas, as angústias, as perturbações. É muito assustador isso, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de esclarecimento para a gente, né? Eu acho. E é uma oportunidade só para quem entra, né, consegue ler esses livros, porque tem gente que acha que isso aí não existe, e aí é o que eu falei, nós já comentamos já, foi o Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, tem a Ivone, né? Ivone que escreveu lá o Memória do Suicídio e outros livros, são vários, e não é isso aí eu estou falando dos famosos, vamos dizer, vários relatos de vários médios com vários espíritos, então não é possível que o pessoal vá criar tudo a As mesma pessoas ideia. também acham, mas é porque as pessoas também acham o livro muito assustador, Su. As Sim, mas pessoas, às aí vezes, começam a ler e assusta param mesmo. porque acham o livro de uma leitura tão pesada que se assusta e para de ler, Mas entendeu? eu digo assim, o pessoal que só quer ler Kardec, eles não conseguem entender esse fundo que existe, o que acontece do outro lado. Kardec, ele é a Ah, nossa sim. base, entendeu? E tem gente que a gente vai falar alguma coisa assim, fora do que está escrito no livro de Kardec, a pessoa não, mas isso aí já não vai aparecer. Não sei se a pessoa não consegue entender que isso existe. Aí eu acho assim, que você fica se iludindo, porque Kardec ele mesmo falou que toda a doutrina ia ser progressivo, nós ia ter o progresso disso tudo. E aí vai duvidar de Chico Xavier, que começou isso aí, o que eu falei agora, quem dá o André Luiz fala, o olho vai para frente, a órbita, é o André Luiz. Aí você fala, não, André Luiz não existe, e o Chico Xavier também está obsediado, sabe, para pensar. Então, sim, é uma questão da pessoa. Ela pode até ficar com medo, eu acredito, porque realmente é assustador, é filme de terror. E a gente tem que lembrar o seguinte: essas pessoas que fazem esses filmes, todo mundo que escreve essas histórias, são pessoas que são levadas para esses locais, porque eles trazem para os filmes o que está aqui, relatado nesse livro todo. Inclusive esses filmes que têm aquelas formas, que eles chamam de mitologia, cabeça de bicho, com corpo, não sei o quê, tudo isso, não é que eles vão só para a sintonia porque eles são malvados ou são de inferior, não. Vão, se inspiram e voltam. O próprio Inferno de Dante foi escrito, eles até garantem que assim, foi escrito porque ele foi lá, visitou lá os umbrais para baixo, os umbrais inferiores e tudo, e voltou a escrever aquilo tudo. Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Você quer falar de novo? Porque faltam 2 minutinhos. Quem é? Pedro ou Sé? É o Pedro. Só comentar um negócio, é que esse capítulo em questão até ele ainda reforça uma outra coisa que eu estava percebendo aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado com os conteúdos que a gente consome, principalmente perto da hora do sono, porque assim como a gente puxar algumas lembranças, como nesse caso foi utilizado estrategicamente para poder baixar o padrão vibratório no momento de entrar, a gente vendo certas coisas antes de dormir, a gente acaba baixando o padrão vibratório, só que dessa vez só por baixar mesmo. E aí acaba indo a locais complicados e complicando a nossa vida. Exatamente. A gente vê às vezes, eu gosto de filme terror, né? Aí você acaba vendo o filme de terror e tudo isso, sem querer você vai e se influencia, entendeu? E aí aquilo fica guardado na sua mente. Fala, Bia, 1 minutinho. Sobre o que a Sandra falou, né, me veio aquela frase de Jesus, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem faça o escândalo, né? Então, assim, se Deus permite, né, que essas coisas aconteçam, é por causa da lei de causa e efeito, né?
Infelizmente, tem que haver o escândalo para se cumprir essa lei, né? Eu me lembrei disso agora. Na sequência do texto agora ele vai comentar alguma coisa. Gente, vamos passar para outra sala, já coloquei lá no grupo o link e está acabando aqui em menos de um minuto. A gente se encontra já já. Até já.